Então, nessa ação penal 505.41.86.79, continuidade do depoimento do senhor José Sérgio Oliveira Machado. Senhor Sérgio Machado, e por que as empresas pagavam? Excelência, as empresas pagavam pela seguinte razão. Elas sabiam que essa era a regra do mercado. A regra do mercado era pagar propina nas obras públicas. O objetivo dessas empresas visava a carteira de obras da Transpetro. E elas sabiam que eu só permaneceria na prisão da Transpetro se eu atendesse a reivindicação daquele grupo político que me colocava. Se eu não atendesse a reivindicação daquele grupo político, eu ia ser tirado. Ao ser tirado, elas perderiam aquela boa relação que tinham com o presidente da Transpetro, que iriam assegurá-la que nas novas estações elas estariam presentes. Excelência, a única coisa que eu podia fazer, que eu fazia, eu não indicava nenhuma empresa para participar da licitação. Isso era feito de forma independente pelo setor de engenharia e serviço. Mas, quando eu via uma relação que constava alguma empresa que não me pagasse, ou me parou de pagar propina, eu podia retirar aquela empresa. E era esse o receio que as empresas tinham e que eu pudesse fazer com elas. E como elas tinham uma boa relação comigo, elas tinham um maior interesse em continuar pagando para manter a relação e continuar ganhando obra na Transpetro. Mas então o senhor facilitava para elas serem chamadas nas licitações? Não, na licitação, quem fazia a lista era o setor, independente de mim, era o setor de engenharia e serviço. Porque eu não tinha nenhuma preocupação de incluir A, B ou C, porque quem ganhasse de certo tipo de obra que eu estaria interessado, eu iria conversar e teria êxito em receber. Mas aquelas que já lhe pagavam antes e o senhor sabia que aquela iria concordar em pagar, o senhor não se movimentava para facilitar a vida dessa empresa? Não, ela já estaria na lista, normalmente. Ela sabia que me pagava propina e se oferecesse o menor preço, elas ganhariam. E o senhor falou desse seu poder de exclusão da empresa, mas o senhor excluiu alguma empresa? Eu excluí algumas empresas que não me pagaram propina. Mas o senhor informou a elas que esse era o motivo da exclusão? Não, eu simplesmente excluía, excelência. E o senhor ameaçou, a essas que pagavam, o senhor sugeria ou ameaçou alguma delas que o senhor iria excluir? Não precisava, excelência, porque se ela não me pagasse, eu excluiria e colocaria outro lugar. Mas isso era subentendido? Eu acho que da parte dela, sim, mas não, isso não precisava dizer. E como é que o senhor colocaria outro no lugar? Não, eu não colocaria outro lugar. O setor de engenharia e serviço selecionaria e a empresa que ganhasse, e eu fosse procurar, a maioria delas, quase todas, nenhuma que eu procurei deixou de me atender. A estimativa de preço, o senhor não disponibilizava essa informação às empresas? Não, porque não havia interesse, excelência, porque para mim é importante, a minha preocupação naquela época, naquele momento, é que havia um grande boom no setor de óleo e gás. Então havia muita demanda no setor de óleo e gás. E meu interesse era que minha grande preocupação e minha grande força na Transpetro eram duas coisas que me preocupavam muito, excelência. Uma, que ganhasse o menor preço. Duas, que tivesse em sintonia com o orçamento da GEC. E, em terceiro lugar, que era uma coisa muito importante, que era uma diferença da Transpetro para a Petrobras, é que na Transpetro não tinha aditivo de valor. O valor que a empresa ganhava, ela tinha que executar. O senhor Nelson, que esteve aqui depondo, disse que o senhor orientava ele a participar de licitação X ou não participar de licitação Y. Excelência, das relações das empresas que o senhor Nelson, que eu vi na denúncia, que faria parte das empresas que orientaram no cartel, das empresas que ele citou, 50% nunca falou comigo. E 50% nunca ganhou nenhuma licitação. Certo, mas a pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor orientou o senhor Nelson a participar de uma licitação específica ou não participar de outra licitação? Não havia interesse, não havia porquê, excelência. Não havia porquê. O senhor Nelson também mencionou que o senhor disponibilizou a estimativa de preço de algumas licitações para que ele pudesse ofertar um preço próximo à estimativa? Não havia interesse, né? Por que eu ia fazer isso? Não havia nenhum interesse. Mas o senhor não fez isso? Então? Não.
E o senhor mencionou só o senhor na Transpetro, só o senhor que ficava com parte desse dinheiro das contribuições políticas? Da propina que eu administrei na Transpetro, eu não envolvi ninguém na Transpetro e só eu fiquei com recurso. Mas os outros diretores, os outros empregados, gerentes, ninguém foi envolvido nesse esquema que eu montei de propina na Transpetro, no meu esquema que eu administrei. Certo. Os processos envolvendo as diretorias da Petrobras, isso consta em outras acusações, teria havido, segundo lá alguns casos até julgados, uma divisão entre os partidos políticos das diretorias, com diretorias encarregadas de recolher valores partido X e outras para partido Y. Isso não acontecia também na Transpetro? Não, a Transpetro era... Quem me colocou na Transpetro foi o PMDB, o PMDB do Senado. Era eles que ficavam com a maior fatia. Em ano de eleitoral, às vezes eu pagava propina, solicitações a outros partidos, mas o grosso da propina distribuída política foi para o PMDB. E não havia outros executivos da Transpetro arrecadando para outros partidos? Que eu saiba, havia, como eu falei, o diretor financeiro da Transpetro que tinha uma relação com o senador Crivella. Agora eu nunca tomei conhecimento de arrecadação dele. E quem eram os senadores do PMDB aqui? O senador do PMDB, excelência, a base era Renan, Lobão, Sarney, Romero e Jader. Certo, o senhor já respondeu essas questões, mas o senhor falou então, o senhor não tem nenhum conhecimento de pagamento de valores ao senhor José Antônio Jesus? Não tinha nenhum conhecimento de valor de pagamento ao senhor José Antônio Jesus. Certo. Qual que tem a questão? A minha pergunta é a seguinte, excelência, porque ele mencionou logo quando estava respondendo ao Ministério Público que recebeu o senhor Nelson acompanhado de filho, né? Então eu queria saber, acho que foi mais de um, eu queria saber se o senhor se recorda qual filho, se foi mais de um. Foram na Transpetro. Quem sempre ia era o seu Nelson. Na maioria das vezes, minha negociação foi sempre com o seu Nelson. E eu tive contato com mais 2 filhos do seu Nelson. O Nelson Antônio e o Luiz. Esses 2 filhos que tiveram na Transpetro. Tá certo. Aí, doutor, já é pergunta. Mais alguma? Não, era só porque ele disse que ele falava sobre propina com o senhor Nelson. Então, só para se nesses encontros você falava sobre propina. Nesses encontros com os filhos também se comentou sobre isso? Os filhos presenciavam, quando eles acompanhavam o seu Nelson, eu sempre tratava com o seu Nelson. Mas muitas vezes os filhos presenciaram esses encontros. Quantos encontros o senhor teve com o senhor Nelson tratando desse assunto de valores de propina? Excelência dizer quantos foram de valores? Aproximadamente. Eu tive com o seu Nelson mais de 100 encontros, com o seu Nelson e a família mais de 100 encontros. Acho que o seu Nelson foram, os encontros que o seu Nelson participou foram, que eu me recordo, cerca de 70. 70 encontros? E nesse período o senhor não ofereceu nenhuma contrapartida em troca desses valores? Nada, sim? Precisava, excelência. Quer dizer, o interesse, para mim, quem ganhasse eu recebia. O interesse era da empresa de ganhar, de manter, de crescer. Mas se ganhasse uma empresa com a qual o senhor não tinha um acordo de propina? Eu iria conversar com ela. Eu não pedia propina, excelência, de todas as obras. Eu pedia propina de algumas obras. E dessas obras que por acaso ganhasse, a empresa ganhasse uma empresa diferente, eu pedi propina a ela. E eu nunca... Todas as empresas que eu pedi propina me deram. Eu nunca recebi um não. Tá certo. Esclarecimento do juiz, pode ter uma Excelência, pela ordem. Aí eu teria uma pergunta complementar a isso, se possível. Certo. Então peço que sente à mesa e faça a pergunta. Pode alcançar o microfone? Boa tarde. Se nessas reuniões que o senhor teve com a ANM, existiam reuniões que não se falavam de propina, reuniões de questões técnicas das obras? Sim, nós tivemos mais de 100 reuniões. Claro que as 100 reuniões não foram só de propina. Só isso, senhor. Certo. Então, dessas 70 ou 100 que o senhor falou, quantas oportunidades aproximadamente o senhor tratou de propina com o senhor Nelson? Ora, excelência. Uma estimativa, né? Praticamente todo mês a gente se reunia para discutir. Quer dizer, a propina já, à medida que a empresa ganhava uma licitação,
era recorrente, que ela ia ganhar outra, já sabia que tinha que pagar propina. Então me reunia com as empresas, sempre depois, mas me reunia para discutir como é que ia ser paga a propina. E com a ANM eu sempre tinha reunião mensal ou bimensal para definir quanto é que ela podia pagar naquele mês e definir aquela coisa dos codinomes, etc, etc, etc. Então é quase mensal. Tá certo. Então pode interromper.